Petrobras reduz o preço da gasolina para as distribuidoras. E você vai ver também. Presidente Lula afirma que o PIB vai crescer mais de 2% neste ano. São Paulo confirma a quarta morte por febre maculosa. China anuncia pacote de medidas para estimular a segunda maior economia do mundo. E hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então conferir juntos as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, eu começo falando de economia. O setor de serviços caiu 1,6% em abril na comparação com o mês anterior, de acordo com dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. A queda registrada em abril foi a maior para o mês desde 2020, quando recuou 10,9% na pandemia de Covid-19. O setor de serviços recuou em abril depois de ter crescido 2 meses seguidos e acumulado uma alta de 2,1% de fevereiro a março. O nível de atividade está 10,5% acima do patamar de fevereiro de 2020, período pré-pandemia de Covid-19, e 2,9% abaixo do recorde histórico em dezembro de 2022. Em comparação com abril de 2022, o volume avançou 2,7%, o que representa a 26ª taxa positiva seguida. O setor acumula uma alta de 4,8% no ano e de 6,8% em 12 meses, o menor resultado nesse tipo de levantamento desde agosto de 2021, cerca de 5,1%. Ou seja, a recuperação dos serviços está perdendo força. Segundo o IBGE, houve queda de 4 das 5 atividades pesquisadas. São elas: setor de transportes, serviços de informação e comunicação, serviços de profissionais administrativos e complementares, outros serviços. A única área que cresceu em abril foi a de serviços prestados às famílias. Uma boa notícia para o consumidor. Agora há pouco, a Petrobras anunciou mais uma redução no preço da gasolina para as distribuidoras. A medida vale a partir desta sexta-feira. O litro do combustível vai passar de R$ 2,79 para R$ 2,66, uma redução de 13 centavos por litro, ou 4,6% do valor. A gasolina está no menor preço para as distribuidoras desde junho de 2021. Os demais combustíveis não tiveram alteração de valor. E é bom a gente lembrar que a última redução da gasolina foi anunciada pela estatal no dia 16 de maio, junto com uma redução do diesel e também do gás de cozinha. E olha só, preço da gasolina é um assunto que interessa para todo mundo, para todo consumidor, principalmente quando há redução. E para entender melhor os impactos dessa medida, anunciada, como a gente disse agora há pouco pela Petrobras, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com um especialista, o economista-chefe da Valor Investimentos, Peter Carvalho. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Peter. Boa tarde, obrigado pelo convite. Peter, primeiro eu queria que você explicasse o que significa essa redução de 13 centavos por litro, ou 4,6% em porcentagem. É muito ou é pouco? São centavos que devem ser comemorados, viu? Isso tudo parece pouco, mas faz muita diferença, principalmente no fechamento do orçamento ali das famílias no final do mês, né? Hoje, o combustível aí é custo fixo praticamente de muitas famílias e esses centavos vão fazer uma diferença. Resta saber se vai chegar também com toda essa força no consumidor final. Lembrando que essa redução é nas refinarias, até chegar na bomba final ainda passa, né? Tem os impostos, também tem os lucros das revendedoras e as misturas. Mas a ideia, principalmente da Petrobras, junto com o governo, é de que
o repasse chegue, o desconto seja bom para o consumidor final. A média, pegando as cidades, deve ser uma gasolina perto de R$ 5,33. Lembrando que essa é a média, em algumas cidades deve ficar até menor do que R$ 5,00, o que é muito bom para o consumidor que depende e usa muito a gasolina. E você usou a expressão aí, a ideia da Petrobras. E a partir dessa redução, dá para a gente tirar mais conclusões sobre essa nova política de preços da Petrobras? Perfeito, né? Hoje a Petrobras ela vai ficar de olho também no preço internacional, mas não quer perder a competitividade. Então, olhando lá fora, o que aconteceu? Queda do preço do barril de petróleo, a gente também tem uma queda do dólar, tudo isso deixou o petróleo mais barato. Então, resta a Petrobras repassar, né, essa queda também para o consumidor final. Fica agora também só a dúvida, já que a gente ainda não tem nenhuma fórmula, como vai ser quando os preços do petróleo voltarem a subir, né? Já que é uma commodity que acaba oscilando bastante. Mas, mesmo assim, a Petrobras não quer repassar tudo isso para o cliente final. Então, vai aproveitar as quedas, mas nas altas também vai tentar evitar ao máximo de repassar isso 100% para o brasileiro. E para finalizar, Peter, como essa redução deve impactar a economia como um todo? Lembrando que o setor de serviços apresentou queda já agora em abril, né? E foi puxada essa queda principalmente pelos transportes, que tem o seu desempenho influenciado diretamente pelo preço dos combustíveis. Como então você acha que essa redução no preço da gasolina vai impactar a economia como um todo? O objetivo é justamente trazer um impacto principalmente na inflação. Então, caindo os preços da gasolina, isso tira um peso enorme na nossa inflação, que já começou a arrefecer. Lembrando, né, não são só, enfim, quem tem carro, né, que acaba sentindo esse efeito. Também é quem usa serviços, né, já que a maior parte usa o transporte para se distribuir pelo Brasil todo. Então, afeta toda uma cadeia, seja o varejo, seja a indústria, todo o setor produtivo acaba usando o combustível, né? Então, ele tem um efeito importante para ajudar a inflação a cair. Inflação caindo, só falta agora o banco começar também a baixar os juros, que é importante pro brasileiro, pro empreendedor, o dono de pequenos e grandes negócios no Brasil. Tá certo, e nós também torcemos por isso, Peter, pode ter certeza. Bom, nós acabamos de conversar com o economista Peter Carvalho. Muito obrigado pela sua participação e pela sua simpatia. Obrigado, boa tarde a todos. Grande abraço. Bom, eu mudo de assunto agora para falar de política. Em reunião ministerial que aconteceu hoje de manhã, o presidente Lula pediu foco na execução dos projetos que já estão em andamento e disse aos ministros que novas ideias, olha só, estão proibidas neste momento. Primeiro, é muito importante que vocês digam claramente o que já foi feito. Se tiverem alguma dificuldade, digam da dificuldade. E, em segundo lugar, dizer quais são os próximos passos. Porque vocês sabem que daqui para frente, a gente vai ser proibido de ter novas ideias. A gente vai ter que cumprir aquilo que a gente já teve capacidade de propor até agora. E olha só, o presidente Lula confirmou que o governo vai lançar o novo PAC no começo de julho. O Programa de Aceleração do Crescimento tem como ponto de partida uma lista de 499 obras e projetos apresentados pelos 27 governadores em janeiro. E ainda falando de política, mais cedo o presidente Lula participou de uma entrevista à rádios de Goiás e disse que o PIB deve crescer mais de 2% neste ano.
Em entrevista a emissoras de rádios de Goiás, o presidente Lula afirmou acreditar que o crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil pode superar os 2% ainda neste ano. Segundo o IBGE, o PIB do país cresceu 1,9% no primeiro trimestre de 2023, na comparação com os 3 meses anteriores. A alta foi puxada pelo agronegócio. Nós vamos crescer mais do que 0,9%, nós vamos crescer acima de 2%, 2,5%, e se acontecer o que eu estou pensando, a gente pode até crescer um pouco mais. Por quê? Porque a primeira coisa que nós fizemos foi retomar todas as políticas sociais que estavam funcionando corretamente, ou seja, políticas sociais que vão irrigando o dinheiro, sabe, na base desse país, para o pequeno produtor, para o pequeno empreendedor, para as pessoas do Bolsa Família. Lula falou que o governo trabalha para auxiliar todos os setores da economia, entre eles o agronegócio. O presidente disse que pretende aumentar a capacidade produtiva do país sem degradar o meio ambiente. Nós vamos fazer um bom plano safra, porque nós queremos que a agricultura brasileira continue produzindo, continue plantando cada vez mais, para a gente continuar exportando cada vez mais. Eu não quero saber se o produtor rural gosta de mim ou não. Eu não quero saber, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a gente recuperar a capacidade produtiva desse país e aumentar essa capacidade produtiva desse país sem desmatamento e sem queimada na Amazônia. É preciso ficar claro isso, que nós não precisamos derrubar uma árvore para criar uma cabeça de gado ou para plantar 1 hectare de soja. Nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas que podem ser recuperadas e que a gente pode dobrar a nossa produção agrícola. E veja a seguir, China anuncia pacote para estimular a segunda economia do mundo. E você vai ver também, hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra Idosos. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 13 horas e 17 minutos. Vamos então aos destaques internacionais. Olha só, e o governo chinês anunciou hoje medidas para estimular a economia. O Banco Popular da China reduziu nesta quinta-feira uma importante taxa de juros e injetou o equivalente a 159 bilhões de reais nos mercados financeiros, o que coincide com a divulgação de dados que mostram uma situação mais frágil da segunda maior economia do mundo. A taxa de juros para empréstimos a 1 ano às financeiras, a chamada MLF, passou de 2,75% para 2,65%, de acordo com o BPC. A última redução da taxa tinha acontecido em agosto. A tendência da MLF geralmente orienta a taxa de crédito de referência para as famílias, empresas e empréstimos hipotecários, e por isso a taxa é acompanhada de perto pelos mercados. Uma redução do índice diminui os custos financeiros dos bancos comerciais e estimula a concessão de mais empréstimos, o que aumentaria potencialmente o consumo local. O BPC também anunciou uma injeção equivalente a 159 bilhões de reais na economia por meio da MLF para manter uma liquidez razoável e suficiente no sistema bancário. Os anúncios acontecem em um momento complicado para a economia chinesa, com a publicação de indicadores decepcionantes nos últimos dias. A taxa de desemprego entre jovens de 16 a 24 anos no país subiu em maio para 20,8%, um nível recorde de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas. Nas últimas semanas, a China anunciou uma série de indicadores que mostram que a recuperação depois do fim das restrições anti-Covid está desacelerando e, em alguns setores, nem chegou a ser concretizada. Autoridades projetam para 2023 um crescimento do PIB de cerca de 5%, o que seria um dos piores resultados das últimas décadas para o gigante asiático. Olha, e a adolescente que também esteve no local da festa em Campinas morreu de febre maculosa. A quarta confirmação da doença foi feita hoje pelo Adolfo Lutz. Campinas ainda tem mais 2 casos suspeitos aguardando o resultado do exame laboratorial.
Érica Nicole Santan, de 16 anos, que também esteve na festa na Fazenda Santa Margarida, no interior do estado, em 27 de maio, foi a quarta vítima da febre maculosa em Campinas, no interior paulista. A jovem foi ao local para acompanhar o pai, que é bombeiro, e trabalhou no evento. Outras 3 pessoas foram contaminadas no mesmo local e também morreram em decorrência da doença, de acordo com o Instituto Adolph Lutz. Além da adolescente, as demais vítimas são um casal e uma mulher de 28 anos. Até agora, foram registrados 6 casos, sendo 4 confirmados e 2 suspeitos. 2 pessoas permanecem internadas, uma mulher de 40 anos, moradora de Hortolândia, que esteve em evento na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio. Ela apresentou sintomas em 10 de junho e segue internada em um hospital privado da cidade, aguardando o resultado do exame laboratorial. O caso da outra paciente se trata de uma mulher de 38 anos que também esteve presente na festa na mesma fazenda, em 3 de junho. Ela apresentou o início dos sintomas no dia 10. Ela também está em um hospital de Campinas e aguarda a confirmação dos exames de laboratório. De acordo com a Prefeitura de Campinas, deve ser publicado nos próximos dias um decreto com regras para eventos para grandes públicos e que ficam em áreas de risco ou com presença do carrapato estrela. Também já está valendo uma determinação do Departamento de Vigilância em Saúde para que toda a área de risco para a febre maculosa tenha informações sobre a doença com cartazes e faixas de comunicação do risco. E olha só, é difícil imaginar que alguém tenha coragem de cometer uma violência contra um idoso ou uma idosa, mas infelizmente isso acontece. E por isso, inclusive, hoje, dia 15 de junho, é o dia de combate à violência contra idosos. A data foi instituída pela ONU. Amarrada em uma cadeira, no quintal da própria casa. Assim foi encontrada esta idosa de 85 anos em Ananindeua, região metropolitana de Belém do Pará. A agressora era a própria irmã, que no vídeo aparece na janela. E assim acontece na maioria das vezes. As agressões partem de filhos, netos, noras, genros e outros familiares. Mais de 60% dos casos de violência contra idosos acontecem dentro do lar, segundo estudo feito por uma pesquisadora da Fiocruz. Muitas vítimas não denunciam por medo ou porque querem proteger os parentes agressores. Preferem sofrer caladas, ainda que alimentem a depressão. Eles estão sempre depressivos, porque não sobrou muita coisa. É uma condição muito ruim, mas é o pouco que sobrou para eles. Então, para ele manter, às vezes, o teto que ele está, para ele ter um pouquinho de atenção, ele tem que ficar quieto e aguentar aquilo. E eles suportam vários tipos de violência: física, psicológica, sexual, negligência, discriminação, abuso financeiro e violência patrimonial, que é quando a vítima é forçada a assinar documentos. E olha que em seu artigo 3º, o Estatuto do Idoso determina a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público em assegurar ao idoso o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Hoje, o idoso, ele tem amplos direitos, né, que compõem aí para que tenha uma vida saudável, e por esse motivo, tanto a legislação penal, como também a organização nacional, né, pode estar amparando com relação a esses crimes. Mas ao invés de terem seus direitos assegurados, idosos testemunham o aumento da violência contra eles. Só no primeiro trimestre deste ano, a alta foi de 97% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 200 mil vítimas em todo o país de janeiro a março de 2023, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Mas a advogada ressalta que muitos dos agressores não são punidos, mesmo denunciados. Existem alguns crimes que, infelizmente, não são passíveis de detenção, né? Principalmente se for réu primário.
De qualquer forma, a orientação da especialista é denunciar sempre. Os vizinhos podem sim fazer a denúncia através da Polícia Civil, da Polícia Militar. O que mais importa é chamar alguém que possa impedir esses maus tratos para não ocorrer coisas piores, né? Bom, esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!